Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós viemos ao extremo norte de Israel para conhecer Tel Dan, que era a capital de uma das 12 tribos de Israel. Vamos conhecer o portão de Abraão, o trono dos reis de Israel, as muralhas israelitas e também a nascente do Rio Jordão. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos na entrada de Tel Dan, que é um parque arqueológico importantíssimo em Israel. Ele fica quase na fronteira com o Líbano e poucos quilômetros da Síria. E nós estamos aos pés do Monte Hermon, que é o mais alto de Israel, com mais de 2.200 metros de altura, e ele é coberto de neve o ano todo. E graças a isso, aqui em Dan tem nascentes de água, entre elas a nascente do Rio Jordão. Vamos agora juntos conhecer ela. Vamos lá! O Rio Jordão tem 3 nascentes, Dan, Banias e Hatzbani, e entre elas, Dan, que é a que a gente está vendo agora, é a maior. Correm aqui 238 milhões de metros cúbicos de água por ano. Então, o degelo do Monte Hermon cria aqui muitas nascentes. A gente está vendo uma delas bem aqui. As nascentes vão se juntando para formar a Dan e depois Dan se transforma no Rio Jordão. E eu quero agora aproveitar para tocar na água de Dan junto com vocês. Ela é bem gelada, mas faz sentido já que ela está vindo literalmente do degelo do monte. Dan é conhecida por ser uma das nascentes do Rio Jordão, mas mais do que isso, ela é conhecida pela sua história e arqueologia ligada às 12 tribos de Israel, e é isso que a gente vai ver juntos agora. Então só mais um pouquinho de água para o caminho e vamos lá! O final do inverno está chegando. Em poucas semanas começa a primavera em Israel e o país vai ficar coberto de flores. Mas a gente já pode ver algumas delas aqui. Estão vendo essas lindas flores amarelas? Que planta é essa? Essa aqui é a planta da mostarda, que está citada em Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte, que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E Jesus fala da planta de mostarda. Vocês estão vendo aqui a imagem de como a sementinha pequena e a árvore ela vai crescendo. A gente está só no final do inverno. Nos próximos meses essas plantas vão crescer ainda mais. Isso nos ensina como deve ser a nossa fé. De uma pequena semente nasce uma grande planta, e quantas coisas maravilhosas a gente consegue fazer também com a nossa fé. E aqui nós já vemos os restos arqueológicos da cidade, que foi fundada por volta do ano de 2700 a.C. Pessoal, essa cidade tem 4.700 anos de história e ela foi fundada justamente aqui por ser um local estratégico. Aqui tem água em abundância, o que é bem raro na região. Também não falta terreno fértil para a agricultura, mas o principal é que por aqui passavam muitas das rotas comerciais do mundo antigo, por exemplo, a Via Maris, o caminho do mar. E ela era uma cidade canaanita pagã chamada Laís. É inacreditável
estar caminhando entre casas de 3.000 e 4.000 anos, aqui que a população vivia. E a Bíblia nos fala tanto sobre esse tipo de cidade, sobre as cidades pagãs. Mas tem um local pagão, canaaneu aqui, sem igual, que ele é conhecido como o Portão de Abraão. E agora a gente vai juntos naquela direção ver o portão. Chegamos ao Portão de Abraão. Ele tem 3.770 anos. Ele era parte do sistema de proteção da cidade. Ele é feito de tijolos secos no sol. Ele tem 7 metros de altura e são 3 arcos. Nós estamos vendo o arco exterior. Mas por que ele se chama o Portão de Abraão? Porque naquela época estava acontecendo a Guerra dos 9 Reis. 4 reis da Mesopotâmia estavam lutando contra os 5 reis da cidade da planície. E nesse caso, poucos vão vencer a muitos. E quando os reis da Mesopotâmia destroem a cidade de Sodoma, eles vão saquear os seus bens e levar prisioneiros. E entre esses prisioneiros, Ló, o sobrinho de Abraão, vai ser levado. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. E então Abraão ouve que Ló foi capturado e ele vem aqui resgatá-lo. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Quer dizer, Abraão pega os seus homens e vem com eles até Dan para batalhar e resgatar Ló. E provavelmente ele entrou por esse portão, porque essa era a única e principal entrada da cidade. Então imaginem que Abraão subiu por essas escadas, cruzou esse portão para salvar o seu sobrinho. Vejam que incrível! O portão que Abraão cruzou está aqui até os dias de hoje. Alguns séculos depois, o portão começa a ficar com risco de desmoronamento. Ele fica instável estruturalmente e por isso o povo de Israel vai preencher ele de terra e tapar tudo isso e vai incorporar ele à muralha. E graças que ele foi tapado por volta de 3.000 anos atrás, ele ficou protegido. E então, em 1979, os arqueólogos finalmente conseguem redescobrir esse tesouro arqueológico. Como a gente consegue ver nas laterais, eles preencheram um pouco com restauração, com as mesmas técnicas que eles usavam, mas restauração. A parte central do arco é 100% original e o que eles fizeram é que eles colocaram esse domo aqui em cima para proteger o arco de agora para toda a eternidade. Depois disso, Abraão vai ter o seu filho Isaque, que vai dar origem a Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos. Jacó e os seus filhos vão descer ao Egito por necessidade. No início eles vão ser muito bem recebidos, mas depois o povo vai ser escravizado. No início, outra vez, eram 12 filhos. Cada um desses filhos vai começar a gerar sua própria descendência e os 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel. E uma família que desce com algumas dezenas de pessoas vão se transformar num povo de milhões de pessoas depois de 400 anos de escravidão. E aí, finalmente, como a gente conhece, Deus vai libertar o povo de Israel
da escravidão do Egito e eles podem voltar aqui até a Terra Prometida e a Terra vai ser dividida entre as 12 tribos, segundo o mapa que vocês podem ver aqui. Vejam qual o território que a tribo de Dan recebe. O território é ao lado dos filisteus. E justamente por causa dos filisteus, a tribo de Dan não consegue conquistar o território que deveria ser deles. E por isso eles buscam uma nova região para se assentar. Como está escrito em Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E então a tribo de Dan conquista a cidade de Laís e vai mudar o nome dela para Dan, como ela é conhecida até os dias de hoje. E agora nós vamos juntos conhecer as muralhas construídas pela tribo de Dan. Vejam quanta arqueologia tem atrás de mim agora. Mas antes de eu explicar para vocês o que é isso, eu quero aproveitar para convidar vocês a participarem de uma das caravanas do canal Israel com Aline. Você pode participar morando em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Então, para ver todas as informações e os valores, entrem no nosso site www.israelcomaline.com.br. E o que está atrás de mim é o portão da cidade. Hoje em dia, quando a gente pensa em portão, a gente pensa em simplesmente um local para entrar e sair da cidade. Mas naquela época, o portão era um local importantíssimo. Então, nós também vamos entrar nesse local tão importante. A Bíblia nos fala que nos portões é onde os reis se sentavam, onde os profetas falavam ao povo, julgamentos eram feitos e também os anciãos ficavam ali. Um exemplo é o profeta Amós, que nos fala de julgamentos dentro dos portões. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. Isso porque os portões eram um local muito movimentado, com gente entrando, saindo, comércio. Então, se tu é um profeta e quer falar para as multidões, que local melhor que esse? Se tu quer fazer um julgamento, que todo mundo veja o julgamento e que tenham testemunhas, aqui é o local ideal. E a gente vê isso também nesse versículo. Então o rei se levantou e assentou-se à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então o povo veio apresentar-se diante do rei. No original, no hebraico, está escrito Vaishev Bashar, e estava sentado no portão, quer dizer, dentro do portão. Isso quer dizer que se a gente entrar nesse portão, a gente também vai encontrar o trono de um rei? Será que sim ou será que não? Venham comigo e vamos descobrir. Aqui era o trono do rei. Vocês podem ver que tem uma parte um pouco alta, 2 degraus, como se fosse um palco, e aqui ficava o trono. O trono original não sobreviveu, mas toda a base dele que era feita de pedra, assim. E por isso, pessoal, vamos aqui sentar no trono dos reis e ver. Em volta a gente tem 4 pedras dessas. Dentro da pedra entrava uma tora de madeira e sobre ela se colocava uma espécie de um toldo. Isso dava sombra ao rei e também fazia que o local ficasse ainda mais imponente. Claro, o rei de Israel não sentava aqui todo o tempo. Se ele vinha à cidade, ele poderia ficar aqui. Mas no dia a dia, o local também era usado pelo governador e pelo administrador da cidade. E se vocês olharem do lado do trono, tem um banco aqui comprido. Vamos sentar nele também?
Esse banco é o banco dos anciãos. Então aqui eles podiam estar para receber as pessoas na cidade, ajudar na administração, aconselhar o rei, mas, claro, tinha uma separação muito grande naquela época de classes e poderes. Os anciãos eram importantes e recebiam o banco, mas eles não podiam sentar no trono do rei. É maravilhoso como a arqueologia pode nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Mas mesmo com tantos e tantos achados, muitos ainda duvidam da historicidade da Bíblia. Até poucos anos atrás, a maioria dos arqueólogos do mundo acreditava que o rei Davi nunca existiu, que ele era um mito, uma lenda criada pelo povo de Israel. Mas isso vai mudar graças a um achado arqueológico encontrado aqui. Em 1993, arqueólogos encontraram aqui no portão de Tel Dan uma inscrição. Ela foi escrita por Hazael, o rei de Damasco, em aramaico, e conta como ele venceu uma guerra e matou 2 reis. Jeroão, o filho de Acabe, rei de Israel, e também Acasias, filho de Jorão, o rei da casa de Davi. Esse texto comprova a existência do rei Davi e de sua descendência. Ele não era só conhecido por o povo de Israel. Isso é uma prova arqueológica que até os inimigos de Israel sabiam de Davi e da sua descendência. E agora, vamos juntos entrar e invadir a cidade de Dan. E caminhando aqui, nós vemos o tamanho desse portão. Não é simplesmente um pequeno arco de entrada, e sim é um complexo enorme, cheio de salas. Vejam, por exemplo, essas aqui. Para que essas salas podiam ser usadas? Elas tinham várias finalidades, mas entre elas, isso aqui podiam ser salas de soldados. Aqui tinham soldados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger a entrada da cidade de invasões inimigas. Vejam que aqui no lado, na continuação, tem mais e mais salas. Nelas também guardavam-se mercadorias, porque aqui, na entrada da cidade, também é onde se recolhia boa parte dos impostos. E realmente, muito imposto era recolhido aqui, porque a cidade era importantíssima e extremamente rica. Também em volta, as cidades vizinhas tinham que pagar impostos a Dan. Mas apesar da importância, da riqueza e das construções colossais que tinham aqui, Dan é uma cidade que pecou. E o pecado dessa cidade vai causar a destruição da maior parte das 12 tribos. E por isso, essas tribos vão desaparecer. Para conhecer toda essa história, não deixem de se conectar aqui no canal na semana que vem. E inscrevam-se no canal para não perder nada e nos vemos aqui todos os domingos. Um beijo e até a próxima!